pela vitória. Queria ouvir de você primeiro análise, obviamente, da partida de hoje à noite aqui no Beira-Rio e falar sobre uma disputa em si, que é a de Pedro Henrique e Wanderson, porque a gente viu o Pedro Henrique começando hoje a partida, o Wanderson no último meio de semana. O Pedro Henrique fez um ótimo primeiro tempo, quando saiu, o Wanderson entrou e também foi bem. Como que você tem enxergado essa disputa entre Wanderson e Pedro Henrique e quais os principais critérios, é claro, para essas opções que você vem fazendo nessa reta final? Então, boa noite a todos. Obrigado. Esperávamos um jogo com essa característica, né? Jogamos com o vice-campeão da Libertadores, não jogamos contra um adversário qualquer. E quando você vem de uma competição grande como essa, você tem um nível de disputa forte e a gente tinha que responder esse nível de disputa. Uma conversa muito clara que a gente teve. Antes de falar de questões táticas, estratégicas, nós tínhamos que ter uma questão muito forte de comportamento, primeiro, para fazer valer essas qualidades que achamos que temos como equipe. Jogamos dentro das nossas características, tomamos a iniciativa do jogo desde o início, encontramos um pouco de dificuldade na primeira parte, porque, como vocês devem ter visto, o Atlético faz uma marcação individual, acompanhando a maioria dos jogadores. E a gente fez um pouquinho de força, demasiado, na primeira parte. E na segunda fomos mais inteligentes, entendemos bem como tínhamos que fazer o movimento para tirar alguns jogadores deles do lugar que eles gostariam de ficar. E, em função disso, ser bem feito, começaram a aparecer espaços para criar uma jogada com mais qualidade. Foi isso que fizemos, foi isso que falamos no intervalo e foi o que fizemos bem feito no segundo tempo. Então, a equipe está de parabéns exatamente por, num momento como esse, manter comportamento para a gente fazer os 3 jogos finais, agora 2 que temos pela frente. A questão da disputa eu vejo com normalidade. Quando se tem 2 excelentes jogadores na mesma posição, de posições muito semelhantes, tem que se estabelecer uma disputa. E quanto melhor eles forem, mais alto vai ser a disputa, o nível da disputa, e vamos sair ganhando nós, que temos 2 jogadores assim na equipe. Mano, você já esteve no cargo de técnico da Seleção Brasileira. Na segunda-feira, o Tite, inclusive, vai divulgar os 26 que ele leva para o Catar. Mas você não convoca mais para a seleção, mas você conhece muito futebol. Quando você olha para um zagueiro como o Vitão atuando no futebol brasileiro, você entende que ele tem condições de, por exemplo, vestir a camiseta da seleção brasileira pelo que vem apresentando hoje no Internacional? Eu já falei sobre o Vitão bem lá atrás, né? Disse que se estivessem nos centros mais observados, já estariam falando com mais força sobre Vitão. Mas só vou até aí. Tá? Acho que ele é um excelente jogador, acho que temos uma excelente composição para a posição. Temos 3, 4, 5 jogadores que podem entrar aí e dar exatamente isso que a equipe precisa quando é atacada com força contra grandes adversários. Isso também tem a ver com sistema, com comportamento, com padrão, que foi uma coisa que falamos lá no início, que era o que eu queria que a equipe tivesse. E quando se tem esse padrão bem desenvolvido, defensivo, os jogadores com a qualidade do Vitão, do Mercado, do Moledo e dos outros meninos da defesa, que são Kaique, quando entrarem, vão sempre entrar bem, porque melhora muito a condição para eles jogar. Mano, na parte final do jogo você perdeu o Johnny e teve que usar a criatividade, colocando o Moledo, um zagueiro a mais. Gostaria que você falasse sobre essa sua estratégia e também como está o Johnny, se é algo que preocupe, porque você já perdeu o Gabriel com uma lesão muito grave, Edenilson e Liziero. O Liziero tem a questão de não poder jogar contra o São Paulo, e se o Johnny tiver algum problema mais sério, você vai ter que usar a criatividade de novo, né? Pois é.
Sabe que eu já ouvi que eu sempre jogava do mesmo jeito, né? Então, quando acontecem essas coisas, vem a comprovação dentro do campo que a gente tem alternativas, que o treinador sabe encontrá-las. Hoje foi por 3 zagueiros centrais, porque eles estavam jogando bola na nossa área, porque colocaram Pablo, Rômulo, jogadores de estatura, e como eles não conseguiram entrar de outra maneira, eles começaram a fazer uma ligação direta. Então, achei mais adequado colocar o Moledo naquela hora, acho que fizemos bem, podemos abrir mais um pouco os laterais, Bustos já encostou bem aqui no lado, René demorou um pouquinho, mas depois logo foi para o setor, mas lá a gente tinha Wanderson também que podia auxiliar. Mas se tivermos que colocar um volante, eu coloco o Dias, não tem problema nenhum. O time está bem de comportamento, os meninos sabem como tem que entrar, e a gente confia em todo mundo. E assim vai ser até terminar o campeonato. Mano, tudo bem? Com o Inter já classificado para a fase de grupos da Libertadores, como é que está sendo o trabalho, principalmente para essa parte da postura da equipe? Como é que tu está trabalhando isso para manter o foco do time nessas rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro? Temos colocação para disputar. Não conseguimos a primeira, porque o adversário maior de todo mundo fez um campeonato espetacular e conquistou o título. Então, temos a segunda, a terceira, a quarta, que estão aí pela proximidade das equipes sendo disputadas. Nós estamos nos mantendo na segunda há bastante tempo, isso é mérito, né? E não é pelo vice-campeonato em si, é por entregar o melhor que a gente pode até o final. Mano, a questão do vice-campeonato, falta 4 pontos, né? Em 6 disputados. Até não 4, mas para não depender de nenhum resultado. Importante buscar pontos em São Paulo para finalizar aqui em Porto Alegre, né? Vamos de jogo em jogo, agora só temos 2, né? Teremos um jogo duro. São Paulo também está jogando bastante nesse jogo, né? O América hoje venceu novamente, então a disputa ali pela última vaga na fase indireta da Libertadores, na pré, também está bastante acirrada, então nós sabemos como vai ser o jogo e como vamos ter que entregar bastante lá se quisermos trazer algum ponto ou os 3 pontos do jogo. Já tivemos um jogo muito parelho aqui no primeiro turno, foi um 3-3, né? Que todos vocês devem estar lembrados, então sabemos que o adversário é grande, mas nós também vamos ser grande, como temos tentado ser em todos os jogos fora de casa, é o que vamos buscar lá. Mano, boa noite. Você abriu a coletiva falando em conversa para mudar o comportamento, ou ter um comportamento condizente com o enfrentamento que o Inter teria contra o vice-campeão da Libertadores hoje. Ao final do jogo, eu vi que você virou para a torcida e pediu um pouco mais do apoio do torcedor do Inter, que até não tem uma grande média de público esse ano, né? Está na 9ª média do Campeonato Brasileiro. Você imagina que uma vitória como essa, com o peso que ela tem, né, contra o Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores, pode, de alguma forma, trazer o torcedor de volta para o Beira-Rio no último jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? O torcedor tem o seu comportamento. Eu acho que o horário do jogo de hoje era terrível, né? E para uma equipe que não disputa mais o título, como é o nosso caso, numa semana em que o título foi decidido matematicamente, o torcedor também tem as suas razões, né? A gente entende. Se o jogo provavelmente tivesse sido às 16 horas ou às 16h30, teríamos uma outra realidade de público, porque o dia estava agradável, né? E seria assim. A gente vai fazer o melhor. A nossa parte nós vamos tentar fazer. Eu apenas pedi porque a gente estava precisando mesmo de uma forcinha naquela hora. Eram os últimos minutos do jogo, o jogo, né, pesado, o jogo difícil. Acho que não precisamos mudar o comportamento. Eu não pedi para os jogadores mudarem o comportamento. Eu apenas reforcei porque cada equipe tem a sua identidade. O que nos trouxe até aqui foi isso. Entregarmos o máximo o tempo inteiro até que o juiz apite o final do jogo. E é isso que fizemos mais uma vez aqui na nossa casa. Acho que por isso que somos um dos melhores mandantes do campeonato. Mano, boa noite, aqui no meio. Boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Você tem sido muito cauteloso em falar sobre reforços, né? E eu nem vou te perguntar sobre isso, que eu sei qual é a tua resposta sobre especulações.
Mas se você tivesse hoje só uma cartada com a diretoria do Inter, contratar ou manter os jogadores do grupo do atual elenco. E eu não preciso nem citar, né? Por exemplo, Vitão, que tem contrato até o meio do ano, Wanderson, não perder um jogador como Johnny, por exemplo, ou Maurício. Se você tivesse só uma cartada com a diretoria, onde é que você ia? A gente tem uma conversa muito clara. Quando fomos falar sobre renovação, sobre permanecer aqui para a próxima temporada, o que mais falamos foi sobre isso. Porque isso é a parte mais importante que tem para nós como segunda parte do trabalho. Nós sabemos que as expectativas serão maiores. Consequentemente, as cobranças também. E temos que nos preparar para poder atender essa expectativa e essas cobranças que teremos no ano que vem, que serão na proporção daquilo que estamos entregando esse ano. Criamos uma expectativa, uma esperança para o torcedor, terminamos o ano bem, apontando para um ano melhor. Mas todos sabemos que vamos ter que construir esse ano bem melhor, com muito trabalho e sem pressão demasiada por isso ou por aquilo. Uma coisa não exclui a outra. É que nem ganhar e jogar bem. Mantém-se o máximo daquilo que pode se manter e, a partir daí, se pontualmente encontra alguns reforços importantes que certamente vamos conseguir trazer. Mano, boa noite. Aqui no centro também. O Daniel, desde que ele se recuperou da lesão ocular, ele vinha ficando no banco do Kehler. Hoje ele não apareceu na lista de relacionados. Alguma razão, além de uma escolha técnica? Não, nenhuma. A escolha foi técnica. A gente tem excelentes goleiros e prepará-los também numa condição de ambiente, de convocá-los, de ver o comportamento, vai influenciar em decisões futuras que temos que tomar. Então, aproveitamos a situação como essa para fazê-lo. Mano, você disse que tem mantido a conversa, na verdade, você reavivou as conversas que tu tem tido com os teus jogadores. O alemão está 9 jogos sem ir para as redes, e hoje ele foi muito mais voluntarioso, mesmo não fazendo gol, e ele vem num crescente. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse alemão que está hoje no Internacional. Pois é, a conversa que a gente tem é constante com todos, tenta ser bem direto, bem objetivo, em coisas que vão acontecendo de semana para semana, de jogos para jogos. Sempre incomoda um pouco, mas incomoda mais o jogador do que a nós, quando o centroavante passa um tempo sem fazer gols, como é o caso do alemão. Mas quando isso acontece, e acontece com vários, você tem que entregar mais para a equipe. E hoje, na segunda parte do jogo, o alemão entregou muito para a equipe. E é isso que tem que fazer, depois as coisas naturalmente voltam ao seu caminho. Queria fazer um agradecimento especial ao Lucas, meu neto, e Camila. É a estreia do Lucas no Beira-Rio, então essa vitória tem um sodinho especial para ele. Um beijo.